Olá, que bom que eu e você estamos aqui nesse momento, juntos, para poder continuar o estudo da nossa vida a partir da Palavra de Deus, entendendo o nosso caminho nesse mundo. E hoje eu estou aqui com a lição digital, com o celular da minha esposa. E o nosso texto fala sobre a cosmovisão bíblica. Mas afinal de contas, o que vem a ser cosmovisão? Interessante, né? Eu realmente também nunca parei muito para pensar sobre esse tema, mas me chamou muito a atenção e eu acredito que vai ser interessante para você também. Diz assim: cosmovisão, uma das definições, maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu propósito na sociedade, assim como as respostas às questões filosóficas, como a finalidade da existência humana, a existência da vida após a morte, etc. Ou seja, uma visão de mundo. Mas quando nós falamos sobre cosmovisão bíblica, então é a visão de mundo a partir da Bíblia, a partir do mundo cristão. Eu acredito que ninguém vê o mundo de maneira neutra. Todos nós somos influenciáveis. Por exemplo, uma pessoa que se considera ateu, quando ele olha para um arco-íris, ele apenas vê um fenômeno natural, né? Onde as gotas com ar formam aquelas belas imagens e cores. Mas uma pessoa cristã, vendo o arco-íris de acordo com a cosmovisão bíblica, ele vai lembrar que Deus prometeu lá para Noé, registrado em Gênesis 9, do 13 a 16, que Deus ele não destruiria mais o mundo com o dilúvio. Ele vai perceber que Deus ele mantém sua promessa. Ellen White, no seu livro Patriarcas e Profetas, ela diz o seguinte, abre aspas, como é grande a condescendência de Deus e sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu concerto com os seres humanos. Era plano de Deus que quando os filhos das gerações posteriores perguntassem o significado do arco glorioso que abrange os céus, seus pais repetissem a história do dilúvio e lhes dissessem que o Altíssimo estendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma garantia de que as águas nunca mais inundariam a terra. Fecha aspas. Para nós, como adventistas do sétimo dia, como cristãos, nós entendemos que a cosmovisão bíblica ela é como se fosse um filtro para nós entendermos esse mundo, entendermos nossa vida aqui de acordo com a palavra de Deus. As Escrituras elas nos mostram um modelo de como viver, uma maneira que muitas pessoas se sentem vazias, perdidas na jornada dessa vida. Como diz alguns, deixa a vida levar, mas sem propósito, sem sentido, apenas passando pela vida sem viver. Interessante, né? Esse tema, cosmovisão bíblica. Eu quero ler agora alguns textos bíblicos com você. Primeiramente, Provérbios 15, 3. Diz assim, sua Bíblia? Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus ele nos vê, ele nos compreende. Vamos a mais alguns textos, com sua lição aí está contigo também. Efésios 6, verso 12. Acompanha comigo. Procurando. Efésios 6, 12. Olha, já achei rápido. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas o texto vai analisando cada mensagem, cada passagem. Marcos 13, verso 7. Acompanhe na sua Bíblia também, ou no celular, ou a Bíblia digital, ou a própria Bíblia impressa. 13, 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Romanos 5, verso 8.
Procura aí também. Romanos 5, verso 8. Ainda falando sobre esse propósito, sobre como nós enxergamos a vida, essa jornada aqui nesse mundo. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora o mesmo livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Achou aí? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eclesiastes 9, verso 5, o livro do sábio Salomão. Eclesiastes 9, verso 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Apocalipse 20, versos 5 e 6. Apocalipse 20, versos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Agora a pergunta. Diz o seguinte, a nossa pergunta para nosso debate. Quais verdades nos textos que nós lemos podem nos ajudar a entender melhor a realidade em que existimos? Como é que esses textos nos ajudam a entender a nossa vida, essa realidade nesse mundo? Medite nesses textos. Como adventistas do sétimo dia, como cristãos, nós entendemos que a Bíblia, ela revela toda a verdade de Deus para nós. Como cristãos, nós entendemos que na palavra de Deus e seus ensinamentos, nós temos nosso guia, nós entendemos nossa vida. Ela nos explica muitas coisas que normalmente nós não entenderíamos. Muitas pessoas se sentem angustiadas, se jogam nas drogas, bebida, cigarros, jogos, vícios, porque elas querem preencher um vazio que sentem na sua alma. Mas esse vazio que elas tanto almejam ser preenchidos só pode ser completado pelo amor de Deus. E o amor de Deus nós encontramos em sua palavra, quando tomamos tempo para poder aprender mais sobre o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Eu vou um pouquinho mais além. A educação cristã, ela deve fazer parte da nossa vida. E tudo aquilo que vai contrário ao ensinamento de Deus deve ser rejeitado. Mas você vai me falar, então quer dizer que eu não devo estudar mais nada a não ser a Bíblia? Uma amiga minha disse certa vez que existe a cultura inútil. Ou seja, aquilo que você aprende que não faz nada, não vai te gerar nada de bom. Não quero aqui dizer que você não vai estudar mais nada, português, matemática, geografia, que você não vai se especializar, se profissionalizar, não. Tome tempo para poder aprender aquilo que realmente vai gerar valor para a sua vida, principalmente ao estudo da palavra de Deus. Tome tempo para poder aprender sobre o amor de Deus por você. E assim você vai compreender a visão do mundo que nós vivemos. Você vai ter um propósito realmente para poder seguir. Eu fico triste porque eu vejo que nas famílias, principalmente os homens, parece que eles perderam a sua essência, não sabem mais como agir. As mulheres estão perdidas porque não têm o seu suporte no seu marido. Como está a sua vida? Como você se enxerga? Como você enxerga o mundo? Você tem esperança? Está desesperado? Estude a palavra de Deus e encontre paz. Se você quer realmente ter um coração preenchido, ter alegria de viver, se você quer ter um objetivo a cada manhã ao acordar,
Tome tempo para poder passar com Deus. Estude sua palavra. Ache a essência da sua vida. Encontre o seu propósito. Mas eu já lhe adianto, o caminho está aqui. Aprenda que nessa cosmovisão bíblica, você realmente vai entender o seu propósito aqui, sua finalidade e principalmente o seu objetivo, que é estar com Deus eternamente. Eu quero estar com você lá também, no céu. Deus te abençoe. Vamos orar. Grande Deus, muito obrigado porque nesse momento aprendemos mais sobre Ti. Nos ajude a ter realmente um coração voltado para o Senhor. Que a Sua palavra, a Sua Bíblia, faça parte constante de nossa vida. Amém.